Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bem? Oi, Carol. Boa noite para você. Boa noite, Muniz. Boa noite, ouvintes da CBN, espectadores da CBN também. Estamos com vídeo hoje. É isso. Boa noite, Tássius. Ô, Tássius, temos um concorrente chinês ao ChatGPT fazendo sucesso, inclusive nos Estados Unidos? Para vocês verem, né? A gente vinha acompanhando nos últimos meses ChatGPT, Gemini do Google, Apple Intelligence. Na semana passada, a Samsung fez o anúncio de um celular super integrado com tecnologias do Google e Galaxy AI. Então, todos esses muito famosos e, do nada, surge um novo concorrente, pegou muita gente de surpresa. Confesso que eu não conhecia essa empresa chinesa ainda, muitas pessoas não conheciam, e de repente o DeepSeek, esse é o nome, aparece no primeiro lugar das lojas, né, conforme você mencionou, Carol, e assim, um efeito arrebatador nos últimos 3 dias. Eu consegui instalar no meu celular no sábado, foi quando eu comecei a ver o em relação a esse assunto. E de lá para cá, uma dificuldade enorme para outras pessoas instalarem. E quando conseguem instalar, porque continua nas lojas, mas não conseguem fazer o cadastro e precisa do cadastro para utilizar, que é um modelo muito parecido de quando o ChatGPT começou. Precisava ter login para conseguir fazer as perguntas, interagir e tal. E hoje em dia o ChatGPT ele abriu a plataforma, inclusive, para acessos dos chamados acessos não logados. E o DeepSeek, então, está repetindo a fórmula do ChatGPT. Nessa segunda-feira, todas as empresas do Vale do Silício que mexem com inteligência artificial perderam um valor absurdo. O último número que eu vi é que $1 trilhão das ações, do valor de mercado dessas empresas, 1 trilhão desapareceu por causa da, entre muitas aspas aqui, ameaça chinesa, ameaça do DeepSeek. E a NVIDIA, que é a principal fornecedora das placas, que são placas de vídeo, mas são utilizadas para inteligência artificial, sozinha, o último número que eu vi, e hoje foi um dia muito dinâmico, mas o último número que eu vi é que ela sozinha tinha perdido algo na casa dos 500 bilhões de dólares. E agora há pouco eu estava até dando uma olhada no meu celular, a NVIDIA, as ações em queda de quase 17%. Então, assim, sentiram, o mercado sentiu. E por que sentiu? Porque o DeepSeek, pelo que a gente tem de informação, ele consegue fazer algo extraordinário, que é montar todo o conhecimento para o chatbot operar, utilizando muito menos recursos computacionais, ainda assim, muitos dados, mas sem depender de megacomputadores, muitas placas, então acaba sendo mais barato. E aí o que outras empresas gastariam, desembolsariam para produzir uma nova geração da IA, centenas de milhões de dólares, essa é a escala de grandeza, até onde a gente sabe, o DeepSeek conseguiu fazer com algo na casa dos 6 milhões de dólares. Então, o custo é muito menor por um resultado que não está em linha ainda com várias dessas ferramentas, mas que já é muito bom. E que conforme for avançando, a tendência é que, a tendência e o risco para os americanos é de que os chineses consigam ultrapassar a tecnologia desenvolvida no Vale do Silício. Então está todo mundo assim, de cabelo em pé, muita gente querendo experimentar o DeepSeek. Eu estava até comparando a interface do ChatGPT com a interface do DeepSeek. É muito parecido, gente. É quase assim, um copiou-colou, sabe? Sendo bem sincero com vocês. Um copiou e colou. Então, você interage por texto. O DeepSeek, ele permite que você envie imagens para reconhecimento do texto que tem naquelas imagens e também permite anexar documentos. Mas tem várias outras coisas que ele não tem, como conversa em tempo real, que é algo que o ChatGPT tem, e vários outros, ou então mandar foto para saber o que está descrito ali naquela foto. Então, assim, está sendo um momento interessante. E o que mais me pega aqui é a surpresa, porque já estava tudo
Diga, Moniz. Não, eu ia te perguntar isso, tá? Você sabe por quê? Porque quando a gente ouve que uma empresa como a NVIDIA despencou tanto, as outras empresas, né, o mercado de tecnologia como um todo sofreu um baque tão grande, eu fico pensando se eles subestimaram a capacidade de outras empresas conseguirem chegar lá, porque a gente sabe que depois quando uma tecnologia surge em qualquer área, ela costuma ser muito cara e difícil de produzir, e conforme ela se populariza, esses custos vão caindo, né? A produção aumenta e isso tudo muda esse cenário. Te parece que subestimaram ou, de fato, o que a DeepSeek fez surpreendeu pela velocidade, pela revolução que conseguiu para não precisar de chips tão poderosos? Quem que chama mais atenção? Terem subestimado essas concorrências ou, de fato, o avanço muito significativo da DeepSeek? Sem sombra de dúvida, o avanço, porque foi muito rápido. Eles apresentaram o LLM, que é o modelo por trás do chatbot em si, tem poucos dias. E, do nada, essa surpresa muito grande. Mas também tem um outro fator para a gente levar em consideração, que é o seguinte: essas grandes empresas americanas, elas têm um jeito de trabalhar, e isso está sendo muito discutido nos últimos dias. Então, para trabalhar com inteligência artificial, eles só contratam, via de regra, né, mas PhDs. Os investimentos são sempre na casa dos bilhões. O presidente Donald Trump, junto com o Sam Altman, da OpenAI, o pessoal da Oracle, semana passada anunciaram o projeto Stargate, que é um valor, assim, bilhões, tudo é muito grande, tudo é muito grande. E me parece que essa startup, existe o chatbot DeepSeek e existe a startup de DeepSeek. O que eles perceberam que dá para buscar o custo-benefício, que dá para buscar a eficiência. E nisso economiza-se, o que é o que todo mundo quer, porque está tudo ficando os valores estão todos muito elevados, e isso chega na ponta do consumidor. Então, algo que passou ao largo de alguns consumidores aqui no Brasil, até porque não é tão popular, mas algumas pessoas utilizam, são essas ferramentas como da Microsoft e do Google para documentos, para gestão de equipe, etc., né? Office, Outlook e similares. E nas últimas 2 semanas, as duas empresas, Microsoft e Google, aumentaram os preços aqui no Brasil. E aí estão dizendo que parte disso, né, dessa inflação digital está relacionada com inteligência artificial, porque estão embutindo mais inteligência artificial. Aí chega uma empresa de fora e coloca que não, a gente consegue fazer com muito menos e entregar algo tão... Para vocês terem uma ideia, no blog onde eu trabalho, hoje nós estávamos fazendo algumas comparações, porque nós temos uma ferramenta de resumo por inteligência artificial. Então, lê o texto e produz o resumo. E o DeepSeek se mostrou tão bom ou melhor do que o ChatGPT para produzir os mesmos resumos, com as instruções que a gente dá, com os prompts que a gente dá. Só que o ChatGPT tem um custo para rodar. E o DeepSeek requer, assim, em termos de licença, custa muito menos. O computador necessário para fazer os testes é muito mais simples. Então, assim, grandes chances de nós estarmos vivendo uma nova era da inteligência artificial mais barata e mais eficiente. Com todas as ressalvas aqui de que, bom, apesar de todos os problemas do Vale do Silício, são empresas conhecidas, a gente sabe quem são os cabeças delas. Várias dessas, por exemplo, eu já visitei os escritórios, eu sei com quem falar, e agora tem uma nova organização assim, muito distante geograficamente, em termos culturais, e a gente não sabe como é que vai ser o equilíbrio de forças por causa disso. Então, outro exemplo do meu uso de DeepSeek. Se você perguntar qualquer assunto sensível para o regime chinês, para a ditadura chinesa, para a surpresa de ninguém, ele não responde. Ele não explica massacre da Praça da Paz Celestial, não entra no assunto de Taiwan. E hoje, assim, eu fiquei tocando, né, tentando entender até onde chegava. Então, menciona, mas diz assim, que o DeepSeek se propõe ser a Suíça dos GPTs. Ele fala, não quero ser neutro, não quero entrar em polêmica. Mas, assim, para alguns fatos, eles são históricos. E aí, como é que fica, né? Então, não sabemos se serão feitas adaptações do funcionamento para o mercado chinês e para outros mercados onde, né, a gente sabe e a gente espera respostas diferentes. Então, assim, é um grande a ver o que será feito a partir de agora com o DeepSeek. Mas, assim, fora esse primeiro momento mais turbulento, que está difícil de cadastrar, eu acho que vale a pena
que, né, os nossos ouvintes, as pessoas interessadas por IA, façam lá o cadastro para entender como funciona. E tem o problema da alucinação, que também está muito frequente nele ainda. Eu estava rodando alguns prompts, algumas dúvidas relacionadas aqui à CBN, a figuras conhecidas da CBN. E ele erra um monte de coisa. Diz que o nome do presidente é X e não é. Diz que fulano ganhou o prêmio e não ganhou. Então, há pessoas que são colunistas e, até onde eu sei, nunca passaram pela rádio. Então, assim, não dá para usar como ferramenta de atualidades. Mas a capacidade de reprocessar textos, de fazer resumos, e isso não precisa, né, de conhecimento da internet, de busca, tá bem interessante. E só para fechar rapidinho, uma última curiosidade é que o DeepSeek, se você aperta lá, tem um modo, eu esqueci de pegar agora aqui o nome, mas eu acho que é modo raciocínio lógico, alguma coisa assim. Porque o chatbot, quando você coloca a pergunta, ele manda a resposta ali, logo de cara. Mas existe um bastidor que é o que o chatbot pensou, entre aspas. E é muito fácil de acionar essa função. Aí eu fico lá ativando e, às vezes, o raciocínio é muito maior do que a resposta que chega. E aí você vai entendendo como a máquina funciona, qual é a lógica por trás daquilo. Então, nem todo mundo vai ver beleza nisso, né? As pessoas querem a resposta pronta ali, normalmente. Mas, para quem se interessar, também tem essa possibilidade. Entender o raciocínio por trás do que o chatbot apresenta ali para o usuário. Aí é de graça. Tá bom. Não está custando nada para utilizar, então tem mais essa Pelo menos por enquanto. Valeu, Tássio. Obrigada. Boa noite para você. Tchau, Tchau, valeu.